A canção hoje aí, Súplica Cearense aí, o Rapa, uma canção também gravada por Raimundo Fagner no passado. Vamos que vamos. O Rapa faz aí uma analogia aí com a Guerra dos Canudos, né? O que foi a Guerra dos Canudos? Guerra dos Canudos foi um momento lá no sertão da Bahia, no qual as pessoas estavam muito mal mesmo, né? Pobreza, era seca, era fim da escravidão, né? Muitas pessoas perambulando pela rua sem ter o que comer, sem ter o que fazer. Surge um cara chamado Antônio Conselheiro, né? Como o nome diz, ele dava conselhos, ele era um religioso fanático, né? Então esse Antônio Conselheiro, ele tinha o poder de atrair muitas pessoas, né, com o seu discurso. E ele encontrou aí uma fazenda abandonada que chamava Monte Belo, né, que virou depois Canudos. O que era Canudo? Canudo era como se fosse uma cidade, né? Era um Brasil dentro do Brasil, um Brasil que não pagava impostos, né? Que se dizia monarquistas, ao contrário dos republicanos na época, né? Por que isso? Porque eles eram contra, né? Na época parece que estavam aprovando o casamento civil, que não tinha mais ligação nenhuma com a igreja. Isso revoltou aí o conselheiro, que era um religioso fanático, como eu havia falado, e outros motivos demais, né? Então, esse local chamado Canudos foi tendo um número muito grande de pessoas, foi aumentando cada vez mais, e chegou um número aí de 20 mil pessoas morando lá, tá? E isso começou a preocupar os republicanos da época, né? No caso, porque diziam que eles eram monarquistas e que eles queriam acabar com a república, né? Então eles começaram a mandar lá alguns soldados. Teve uma primeira tentativa, né? Eles foram derrotados, a galera de Canudos derrotou eles, no caso, foram 583 soldados que foram derrotados. A segunda tentativa aí com Moreira César, né? No caso um militar, também levou 1.500 soldados, também foi derrotado, e isso revoltou os republicanos, né? Que ficaram muito chateados, né? E queriam acabar de qualquer maneira. Logo, né, em 1897, o ministro da Guerra foi em pessoa lá, né? Levou bastante homens, um número bem maior, né, nessa expedição. Nessa expedição foi também, junto com ele, com esse ministro da Guerra, um jornalista chamado Euclides da Cunha, que foi lá para fazer um documento sobre esse acontecimento que estava por vir, né? Só que quando o Euclides da Cunha chegou lá, ele viu que era um confronto do Brasil, das elites, né, contra o Brasil dos pobres, dos miseráveis, né? Apesar de eles serem fanáticos religiosos, né, eles eram pessoas pobres que estavam querendo ali viver, né, conseguir sobreviver, né? Então, em 22 de setembro de 1897, houve aí o conflito, né, a Guerra de Canudos. 25 mil pessoas foram mortas. Antônio Conselheiro levou um tiro na barriga, foi morto. Tiraram a cabeça dele, né, e ficou conhecido como a Guerra de Canudos, isso aí, tá? E Euclides da Cunha escreveu um livro depois falando chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um livro denúncia, que denuncia esse massacre que houve